Olá, este é o Última Edição, programa de TV já que apresenta alguns dos principais destaques da edição de Veja que já chegou às bancas, está disponível nas nossas plataformas digitais ou chegou à sua casa se você for assinante. Aqui do meu lado, o Pedro Dias Leite, editor de Brasil de Veja. Pedro, tudo bem? Oi, Silvio, tudo bem? O Pedro vai comentar um pouco das reportagens da edição desta semana. Vamos começar mostrando a capa de Veja, uma capa bem humorada, se não fosse um assunto tão sério, Pedro, Dilma em liquidação, uma super queima de cargos, corra, são os últimos ministérios, Pedro Dias Leite. Essa matéria foi editada pela Sucursal de Brasília e ela mostra em detalhes o balcão de negócios que se formou na cidade nos últimos dias. Vai trazer aí para o primeiro plano personagens nobres da política nacional, como o deputado Macedão, o deputado Chapadinha, pessoas que detalham ali as conexões e ligações que eles fizeram, as ofertas, os cargos que aceitaram para quê? Para trocar o voto ou a indecisão a favor do impeachment para ser contra o impeachment da presidente. E aí dá um panorama bem geral de como está esse escambo para Dilma, tanto como faz o jogo de palavras na matéria, escapar de ser liquidada, está liquidando os cargos no governo. E mostra também o placar, como é que está atualmente a temperatura lá no Planalto Central em relação ao processo de impeachment da presidente. Um levantamento do site de Veja, um levantamento diário que o site vem fazendo, aponta que em torno de 300 deputados hoje afirmam que vão votar pelo impeachment, lembrando que são necessários 342. O Datafolha trouxe números também, né? Isso, e todo mundo, por enquanto, tem apontado mais ou menos na mesma direção. 300 deputados a favor do impeachment, 100 e poucos contra. Ou seja, no momento, nenhum dos dois lados tem o placar suficiente para garantir a vitória. Nem quem é a favor do impeachment tem os 342 e nem quem é contra o impeachment, no caso o governo e seus aliados, tem os 171 para barrar o processo de tirada do poder legal da presidente. Reportagem bastante interessante numa semana que será decisiva para o processo de impeachment. Na segunda-feira o processo deve ser votado na comissão e depois segue para o plenário, não é isso, Pedro? Isso, a votação, segundo os planos do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, está marcada para o dia 17, que é o domingo. Muito bem. Bom, partimos então para a segunda reportagem que destacaremos aqui no nosso programa, intitulada Contraste Vergonhoso. Bom, uma reportagem que causou ruído no mundo, né, Pedro? Vou ler aqui o olho, uma reportagem do Leonardo Coutinho. O vazamento de 11 milhões e meio de documentos de um escritório de advocacia no Panamá revela o vínculo de autoridades de mais de 50 países com empresas abertas em paraísos fiscais. Essa matéria ela tem dois dados interessantes. Um, ela mostra a grandiosidade desse vazamento, que a gente se acostumou ali com as notícias, mas é uma coisa assombrosa, 50 líderes, 50 países. E a outra, ele mostra o impacto diferente que esse vazamento provocou em vários grupos de países. Começa pelo notório Eduardo Cunha, como a gente falou, que completa nessa semana 200 dias de impunidade, desde que foi comprovado que ele tinha contas na Suíça e ele continua à frente do Congresso da Câmara dos Deputados. Num processo que não anda no Conselho de Ética. Enquanto aqui, o Panama Papers, a gente está tão acostumado, anestesiado, o Panama Papers durou 24 horas, a gente noticiou, mostrou tal. Nos outros países, das democracias ocidentais, onde ainda tem um alto valor a moral dos deputados, dos políticos, ele provocou um terremoto. Na Islândia, o primeiro-ministro caiu em 2 dias. No Reino Unido, o primeiro-ministro ruborizou a ter que explicar. Até na Argentina, o Macri, o presidente, teve que sair a público. Os únicos lugares em que também não teve grande impacto, mas aí nem é por anestesiar, é porque não são democracias, foi Rússia, China, que eles atribuíram o quê? A um grande complô ocidental. Então, a matéria é muito legal por isso, por mostrar tanto os diferentes impactos, quanto para o leitor que viu a semana inteira esse negócio de papéis do Panamá, que não entendeu direito, entender exatamente quais são as revelações, o que tem de importante, o que não tem, os efeitos nos principais países e o pouco efeito que provocou aqui no Brasil, porque a gente está tão acostumado com mensalão, petrolão e afins. Pois é. Bom, a terceira reportagem que a gente vai destacar, como sempre destacamos uma reportagem ali um pouco mais leve, é uma boa dica para quem vai ao cinema nesse final de semana, intitulada Luz no Fim do Túnel. Fala sobre o filme Rua Cloverfield 10. Eu não vi ainda também, apesar de já estar em cartaz.
é um filme que tem alguns pontos interessantes. Ele é um suspense, mas ele foi produzido pelo J.J. Abrams, que é o mesmo cara que fez o Star Trek e o Star Wars, ou seja, mega produções. E apesar de ele estar acostumado com essas produções de centenas de milhões de dólares, esse filme é um filme quase espartano. Ele tem um cenário super pequeno, tem basicamente 3 atores e, também ao contrário desses grandes filmes, quase não teve promoção. O trailer saiu poucos dias antes, anunciando os atores, então é aquele filme que é capaz de provocar, como disse a crítica da revista, uma boa surpresa no telespectador que chega sem ter sido inundado antes por aquela avalanche de marketing. Acho que deve ser um programa legal mesmo. Muito bem, boa dica. Obrigado, Pedro. Eu que agradeço, Silvio. Bom, uma boa leitura para você, um ótimo final de semana e até mais.